de São Paulo, ele é transformado em quê? Em um esgoto. Se você não ficar indignado, eu vou ficar indignado sozinho. A gente tem que se levantar como povo. Esse povo paulistano, que é um povo trabalhador e forte, não pode admitir, gente. Por quê? Eu quero que vocês lembrem disso pro resto da vida de vocês. O Rio Tietê é um sintoma. É o caráter dos políticos que governam essa cidade e esse estado. Põe isso na sua cabeça. Enquanto não mudar o caráter dessas pessoas, não vai mudar esse Rio. Pablo, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Pablo, a primeira pergunta é, por que o senhor quer se candidatar à Prefeitura de São Paulo? Porque as pessoas já não aguentam mais esses políticos das formas que eles fazem. O grupo que está aí vai fazer 10 anos que eles querem completar 10 anos de governo. Não para de aumentar as pessoas nas ruas. Não vemos melhoras, vemos promessas eleitoreiras, vemos inaugurações relâmpagos, né, para ganhar voto. Mas ninguém aguenta mais esse governo de Dória, que até agora, para quem não sabe, está aí um herdeiro do Dória. O Dória é articulador político nessa campanha. A gente vê, o Bruno não está aqui porque ele acabou falecendo, senão estaria também na campanha aí, mais uma vez, com o mesmo grupo. Eu tive, por exemplo, lá na comunidade de Travinhas, tem 30 anos que essa comunidade está no esgoto. Tem 30 anos que ninguém fez nada. Ou seja, como é que vocês vão acreditar num tipo de governante que está aí e ignora por 30 anos as pessoas que estão enfiadas dentro de um esgoto? Vou falar só de lá, tá? Porque o problema é generalizado. Então, assim, não é eu que quero, é as pessoas que precisam de alguém diferente. E tem que ter gente que tem coragem. Aí juntou as pessoas querendo e eu que tenho coragem. Sou o gestor, sou um cara do social desde 2019, eu estou ajudando a construir uma cidade na África, né, uma comunidade. Eu percebo que a política só vai mudar se o brasileiro parar de falar mal dela e entrar para dentro dela. Eu espero, são 70 mil políticos aí no Brasil hoje, eu espero que as pessoas tenham coragem de entrar para servir. Eu estou com meu coração 100% empenhado nisso. Parei todas as minhas atividades empresariais, né, coloquei outras pessoas para cuidar. E eu estou muito empenhado. Eu acredito que vai acontecer uma reviravolta aí nessa eleição. E claro que para manter uma candidatura à prefeitura, ainda mais na maior cidade da América Latina, você precisa ter dinheiro, viabilidade financeira. O seu partido, PRTB, vai ganhar apenas 3,4 milhões de reais de fundo eleitoral neste ano, que é um valor muito pequeno, perto do investimento que tem para uma eleição, ainda mais uma eleição como a de São Paulo. Sabemos que dinheiro para o senhor não é problema, obviamente, mas o senhor acredita, mesmo com esses pequenos recursos, há uma viabilidade financeira na sua candidatura? O senhor pretende colocar dinheiro do próprio bolso nessa campanha? Meu pessoal não vou colocar, né, que só pode colocar pessoal, então não vou fazer, como eu fiz na outra eleição, não coloco 1 centavo meu, não vai ter R$1 de dinheiro público, porque não preciso. Aqui em São Paulo tem muita gente a fim de ver a mudança, muita gente querendo contribuir. Vou abrir também a oportunidade para as pessoas doarem. O máximo que alguém pode doar é 10% do seu imposto de pessoa física. Então, isso não é nem motivo de preocupação. Eu espero não gastar 1 centavo de dinheiro público, nem de fundo eleitoral, e nem esse pouco dinheiro que o partido tem. Espero que seja usado com os vereadores. Certo. E você não vai tirar dinheiro seu, então? Não, de jeito nenhum. Não vou colocar, porque todo candidato que é rico, a primeira coisa que eles querem é perseguir ele por abuso de poder econômico. Porque é o único jeito para derrubar um cara que é próspero é dessa forma. Então, eu não vou nem dar chance para esses canalhas fazerem isso. No partido do senhor, há uma disputa entre o presidente da legenda e o seu marqueteiro. Há, inclusive, denúncias de ameaças de morte, por isso houve uma investigação da Polícia Civil. Como que o senhor pretende driblar essa polêmica? Não tem que driblar, porque não existe isso aí. Nem é marqueteiro quem está falando isso. Não existe nada disso que está acontecendo. O que está acontecendo é que algumas pessoas estão querendo pegar alguns diretórios e o presidente é bem firme nessas questões. Inclusive já teve decisão liminar do Supremo Tribunal Federal resolvendo e não teve nenhum voto contrário, 100% favorável ao partido e ao presidente, que é o Avalanche. Então, assim, não tem que fazer nada, já está feito. A justiça, ela está pontual ao caso e isso é só uma fumaça. E que alguém criou com uma máquina de fumaça, nem tem fogo, é uma máquina de fumaça para ver se tira a atenção, porque os políticos tradicionais estão desesperados com essa candidatura. A gente está crescendo 102 mil intenções de votos todos os dias. Está um pouquinho assustador, né?
A pesquisa que eu apareci com maior pontuação está registrando mais que 14 pontos percentuais. E o Bruno, por exemplo, do Paraná Pesquisa, registrou isso. Ele falou isso num vídeo, não sei aonde que foi, mas eu recebi. E vários redes sociais eu tô vendo essas postagens. Ele falando que eu sou o único pré-candidato que cresce acima da margem de erro. Ou seja, é muita notícia especulativa, desesperadora. É gente pedindo para eu virar vice de Nunes. É gente querendo, de alguma forma, me beneficiar para ver se eu saio. Eu não tô aqui por causa de dinheiro, não tô aqui por causa de poder, eu quero ajudar. Então, eu acho que vai ser um pouquinho complicado para eles aí. E só tende a piorar dia e semana após semana, até chegar nas convenções e até chegar no dia da eleição. Antes da gente entrar nas propostas, eu queria falar antes de uma viabilidade política. O senhor queria explicitamente um apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro e houve um movimento tanto de Bolsonaro quanto dos seus filhos para te isolar politicamente. Inclusive, Bolsonaro teve uma reunião com o senhor. Ele não fez isso não. Mas entendi, vamos lá para a pergunta. Não, é só para dentro das estratégias nos bastidores, tá? Comenta-se, inclusive, dentro do setor bolsonarista, que há uma tentativa de inviabilizar sua candidatura. Jamais. O senhor sem um apoio de peso, como o do ex-presidente Jair Bolsonaro, o senhor acredita que vai ter viabilidade política para se candidatar? Você imagina, por enquanto ele não deu o apoio, já tem 14 pontos percentuais. Agora, difícil vai ser o Bolsonaro num palanque defendendo um cara que é de centro-esquerda. A eleição municipal ela é um pouquinho complicada, ela é diferente de qualquer outra eleição. Quando você vê o Bolsonaro, você vê que não tem paixão da parte dele, nem um deputado federal quer apoiar o Nunes. Dos 99 deputados que tem no PL, eu conheço pelo menos 90. Não existe um que eu conheça que queira, a não ser que já tenha um cargo garantido. E eu já te digo, qualquer bolsonarista que tenha alguma coisa garantida, você vai ficar sem. O Nunes não ganha. Bolsonaro perdeu com a máquina, porque o sistema foi contra ele. O Rodrigo Garcia perdeu com a máquina, porque ele foi fraco o suficiente para não governar com a forma que o Estado de São Paulo queria. O Nunes, que é o herdeiro do Dória, vai perder com a máquina na mão e não vai adiantar a ajuda de ninguém. Ele é um personagem fraco, ele é um cara que não tem pujança e é por isso que eu entrei nessa eleição. Tinha um candidato chamado Salles, ele era o cara que representava os conservadores, a direita, ele foi rifado para manter esse acordo com o Centrão. Isso é coisa do Valdemar. O Valdemar é um cara que decidiu fazer isso e o Bolsonaro ficou refém disso. Então o que acontece? E outra coisa que eu vou revelar sobre o futuro, dificilmente o Melo vai ser o vice. Essa sinalização toda aconteceu depois do almoço que eu tive com o Bolsonaro não conseguia emplacar o vice. E aí daquele dia para frente a pressão foi tamanha que o Nunes acabou aceitando o Melo. E eu declaro para todo mundo em alto bom som, o Melo não traz um voto, nenhum voto pro Nunes, o Melo, e não vai ter paixão de Bolsonaro. Bolsonaro vai investir nos candidatos que são dele, de direita. E, ao contrário do que você fez na pergunta, para esclarecer, eu não fui pedir apoio ao Bolsonaro. Eu fui trocar ideia, a gente almoçou, ficamos ali mais ou menos umas 2 horas, e eu peguei 3 conselhos com ele, já segui, executei um, falta 2. Estou tranquilo em relação a isso. Sobre alguém querer inviabilizar, o Bolsonaro não tem essa pegada de querer parar ninguém. Agora, a gente tem algumas pessoas dentro do bolsonarismo, tipo o Carlos Bolsonaro, que usa o sistema dele lá para ver se me ataca, para ver se eu me levanto contra o pai dele. Eu não vou levantar. Bolsonaro é o primeiro presidente de direita que o Brasil teve. Você sempre vai me ver honrando ele. Eu fui candidato, disputei a eleição com ele poucos dias. Depois disso, quando fui cancelado, que foi uma tomada no tapetão ali via justiça, eu fui imediatamente ajudar na campanha dele, servi ele, investi dinheiro meu, investi tempo meu e ajudei por 38 dias na campanha, que ele acabou não logrando isso. Então, sim, não existe isso. O que existe é uma gratidão da minha parte com ele, uma gratidão da parte dele, tanto é que ele me deu a medalha que ele dá só para poucos amigos. E isso deixa todo mundo furioso. Agora, o partido precisa dar uma sinalização para o Nunes. Então, por conta do partido, o PL precisou, dar uma amarrada nos deputados. Os deputados que são de direita e são livres estão percebendo agora como é que funciona ter uma advertência, uma circular, que não podem tirar foto comigo. Então é uma questão que vem mais do Valdemar do que de qualquer outro. E eu entendo e respeito e não estou pedindo para fazer nada diferente.
Agora, eu vou conquistar o povo. As pessoas vão perceber que eu tenho capacidade para ajudar, que eu já faço isso com o meu próprio dinheiro. Imagina com o nosso dinheiro. A cidade está um caos. Tem mais de 50 mil pessoas na situação de rua. Nós temos obras que não andam. Nós temos um povo que está acostumado a sentir esse odor do Tietê e ninguém faz nada. Nós estamos acostumados com tudo isso. O centro histórico de São Paulo parece uma invasão. Parece que mais 4 anos desse jeito vai virar o apocalipse zumbi ali. Eu estou do lado dos comerciantes daquele lugar, estou do lado dos trabalhadores daquele lugar. Eu vejo tantas coisas da cidade que não andam. Então, o paulistano está de saco cheio. Nós somos o povo mais poderoso do hemisfério sul, diferente do que algumas pessoas acreditam. Não é América Latina. A cidade de São Paulo, ela é a mais poderosa do hemisfério sul inteira. Ou seja, nós somos um povo muito poderoso para ter gente de mentalidade tão pequena governando isso aqui. Então, assim, eu não acredito, em hipótese nenhuma, que Nunes consiga aguentar. Ele é fraco num debate, ele vai ser engolido pelo Boulos. E é aí que eu entro e eu não vou deixar o Boulos levar essa eleição, porque a gente não quer um baderneiro, um apoiador de rachadinha, que ele institucionalizou a rachadinha, eu estava lá presente no Conselho de Ética que eu vi. Prova cabal da Polícia Federal. Ele que é um depredador de patrimônio público, ele que é um grileiro, ele que invade coisa dos outros, põe famílias em situação vulnerável para morar, ainda cobra aluguel. Imagina o Boulos. O Boulos, se for rastrear tudo que ele faz, ele é o cara que tem a imobiliária mais irregular do estado de São Paulo. Por quê? Porque ele coloca as famílias em situação vulnerável e ainda cobra de 500 a 700 reais de aluguel dessas famílias. Ou seja, ele não quer ajudar, ele está criando uma renda passiva para ele quer institucionalizar isso, sentando no cofre da cidade mais poderosa do Brasil. Certo. Você falou da situação central de São Paulo. Vamos começar já entrando no campo das propostas. Porque em São Paulo nós temos um grave problema que vem de muitos anos, que é a Cracolândia. E claro que a segurança pública deve ser o carro-chefe da sua campanha eleitoral. Quais são as suas propostas para a Cracolândia e principalmente para mitigar a criminalidade naquela região? O orçamento de São Paulo é de 111 bilhões de reais. 1 bilhão é destinado para as ONGs ajudarem a tirar essas pessoas de lá. Só que não acontece isso. As ONGs, principalmente de esquerda, elas dão a manutenção da permanência dessas pessoas lá. E aí que está o problema. Tem um cara que era secretário de governo agora do Tarcísio, chamado Felipe Sabará. O Sabará, ele deixou o secretariado e veio coordenar meu plano de governo. Ele é um cara que já tirou comprovadamente 3.500 pessoas da rua e colocou em situação de emprego com a ONG chamada Arca. Nós temos mais de 50 mil pessoas nessa situação. Significa o quê? Uma ONG sozinha conseguiu tirar 3.500, ele chega com um menu e pergunta para a pessoa o que ela gostaria de fazer e vai para o processo de convencimento. Não funciona a questão de obrigar a pessoa, tem que conquistar a pessoa. Só que aí que está a paciência e a disposição pública. Para recuperar a mentalidade de uma pessoa que está no estado de miséria, como quem está na situação de rua, leva de 6 meses a 2 anos, dependendo do nível de dependência química que ela está. Nós já sabemos como fazer. O que tem que acontecer? Já teve notícia de quase zerar o caso de pessoas ali na Cracolândia, só que a amarra que tem com essas ONGs pelo tanto de mamata do dinheiro público, eles não querem que isso aconteça. Então tem ONG que quer que a Cracolândia resista para você ter um negócio. Então nós temos muito recurso público aplicado para manter essas pessoas na rua. Virou uma guerra. O Brasil está tão doente que as pessoas estão brigando para tirar e outras estão brigando para permanecer. Virou uma pauta política a permanência dessas pessoas. E qual o maior direito social que existe? Emprego. Nós temos mais de 1,5 milhão de empresas em São Paulo. O que a gente tem que fazer? Fomentar o empreendedorismo, trazer para as nossas comunidades isenção fiscal para quem estabelecer praças ali de trabalho para as pessoas terem emprego, principalmente os novos empregos, que são empregos tecnológicos, para a gente trazer o maior direito que existe na humanidade, chama emprego. O emprego, na causa raiz, diminui violência. O emprego ocupa a cabeça da pessoa. Os índices de criminalidade de todas as ordens vão diminuir. Nós não teremos pessoas desanimadas com a vida, sem um alvo, sem estar produzindo, para chegar a entrar numa situação de rua. Para a pessoa entrar numa situação de rua, ela está, primeiro, improdutiva. Vamos para a causa raiz. 2, ela está com um problema familiar.
3, ela já não consegue trabalhar mais. 4, ela arrumou um vício. Um vício chama outro vício. E essa pessoa vai para onde? Ninguém aguenta ela mais, nem um empregador, nem um familiar, nem um amigo. Ela vai para a rua. E aqui em São Paulo está virando a vitrine mundial de moradores de rua. Então aqui está um negócio assustador. As pessoas aqui estão acostumando. Eu não acostumo e não vou acostumar nunca. Nós vamos resolver isso aí. Eu não acostumo andar numa calçada e ver uma pessoa dormindo na calçada. Não faz sentido para mim, a cidade mais rica do hemisfério sul, aceitar isso. E não adianta, não vai ser na obrigação. Você pega as internações compulsórias pela justiça, são pouquíssimas durante um ano inteiro. Não é isso que vai resolver. Nós não precisamos de um juiz para nos ajudar. Nós precisamos de gente que queira tirar as pessoas da rua, igual a Arca do Filipe Sabará. E eu apoio isso, e eu quero que todo mundo saiba que o Estado ele não consegue resolver tudo. Em nenhuma esfera, nem municipal, nem estadual, nem federal. Mas o Estado pode ajudar em tudo. Quem dá conta de resolver tem que ser patrocinado, a gente tem que envolver a sociedade, tem que envolver as instituições religiosas, nós temos que envolver todo mundo para salvar os nossos irmãos aqui em São Paulo, que têm deixado seus empregos, suas famílias, seus amigos, suas comunidades e viver defecando no centro, mijando. Imagina o odor. Eu estava na Porta da Sé vendo alguns americanos lá com fone e o desespero deles em ver algumas pessoas cercando. Aquele ali virou um show de horrores, não faz sentido. Eu não me acostumo com esse tipo de coisa. Então, assim, tratar a segurança como efeito nunca vai resolver nada. Eu vim de periferia também, eu estudei em escola pública a maior parte da minha vida. Eu sei o que faz uma pessoa pegar o caminho errado da vida. Aí alguém fala, vamos investir mais em educação. Nós precisamos de dar o direito mais poderoso, que chama emprego. Para a criança não é emprego, é esporte. Nós temos que ocupar a cabeça das pessoas para produzir algo. E depois sonhar em algo. Ontem eu fui numa comunidade, na Travinhas, que fica ali em Paraisópolis. E eu perguntei para um garoto dos 18 anos, perguntei qual que é o seu sonho. Nossa, me racha quando alguém me responde isso. Ele falou, eu não tenho sonho. Um alvo. Para onde você quer ir? Não, estou sem nada. E aí você olha para ele, por que essa pessoa, com 18 anos de idade, não tem nada de sonho e nada para fazer? Eu fui andando, perguntei, quanto tempo tem essa comunidade aqui? É uma comunidade literalmente dentro do esgoto. Quem quiser acompanhar, entra no meu Instagram, Pablo Marcal 1, você vai ver os vídeos lá. Eu tive o privilégio de poder ver de perto ali o problema que eles estão passando. E aí eu perguntei, tem 30 anos vocês estão aqui? Sim. Alguém já ajudou vocês? Não. Aí eu perguntei, cadê os governos de esquerda que sequestram o emocional das pessoas? Cadê a Erundina? A Erundina passou aqui nos últimos 30 anos. Ela não veio aqui? Não. Cadê a Marta Suplicy, que foi prefeita? Ela também não veio aqui? Não. Cadê o Haddad, que é o bonitão lá do Ministério da Fazenda, dá conta de regular o dólar? Ele também não veio aqui? Não. Aí eu falei, vocês estão entendendo que vocês são massa de manobra da esquerda, que eles colocam esperança no coração de vocês e não conseguem cumprir absolutamente nada do que eles falam? E ali eu saí com algo no meu coração. Essa cidade de São Paulo, em 4 anos, ninguém vai morar em casa de madeira nem de metal. Mas nessa questão da segurança pública, o aumento da guarda municipal, do efetivo, principalmente ali na região central, e principalmente o uso da força para retirar aqueles... Porque até o momento, até há pouco tempo, o governador Tarcísio de Freitas e também o prefeito Ricardo Nunes tiveram a ideia de retirar os moradores de rua ali da Cracolândia e levá-los para o Brás, região do Brás. Você acha que seria uma solução para o centro? É igual tirar um problema do lugar e transferir para outro. De novo, isso é tratar efeito. Nós precisamos tratar a causa. Eu expliquei como é que trata a causa usando o Filipe Sabará como exemplo. Dá para tirar as pessoas da situação de rua e levar elas para ter emprego. Tem atendentes no McDonald's hoje que o paulistano para comprar um Big Mac. Quem está atendendo é um ex-morador de rua da Cracolândia, cara. Tem pessoas que estão empregadas e com a vida e foram recuperadas emocionalmente, não são mais viciadas em droga nenhuma, porque pessoas como o Felipe e as pessoas dessa instituição, dessa ONG, trabalharam duro para tirar essas pessoas daí. Ou seja, se não tivesse como, tudo bem. Agora, o que adianta a força? É igual um pai que quer, porque o filho não obedece, quer espancar o filho. Não adianta usar a força. Isso chama-se tratar o efeito. Eu vou explicar para todo mundo que está assistindo. Tá chovendo e sua casa começa a ter uma goteira. Vamos tratar o efeito? Vamos. Pegue um balde e coloque um balde. É isso aí que é a solução que você está falando. Ou que eles apresentaram. Colocar um balde vai deixar de cair a goteira na água, mas vai cair no balde.
Tratar a causa. Espera a chuva passar. Tem que esperar a chuva passar. Você vai lá e troca a telha. Ou só remenda a telha. Tratamos a causa. Qual o problema dos políticos? Eles não se importam com causa, porque causa no agora pode custar um pouco mais, só que a longo prazo não custa mais nada. A gente tem que ter pessoas que têm disposição política, vontade de ajudar e peito para fazer. Então, assim, nós estamos acostumando com esses 3,5 milhões de pessoas se arrastando, um país igual o Uruguai, nos metrôs na cidade de São Paulo. Nós estamos acostumados com o maior esgoto a céu aberto do mundo e ninguém está nem aí para mais nada, ninguém nem fala mais nada. Nós estamos acostumando com esse furto, não sei quantos celulares são furtados por minuto em São Paulo. Por que está acontecendo isso tudo? Ninguém, na política, eu não vejo, é por isso que eu estou aqui, eu não vejo ninguém tratando causa raiz de problema. Eu não vejo ninguém criando oportunidade. Eu não vejo ninguém pegando as pessoas brilhantes nas comunidades e instalando polos ali de criatividade, de startups, de tecnologia. Por quê? Porque o povo brasileiro, ele é empreendedor. Eu não estou vendo isso. Eu não estou vendo ninguém criando um incentivo para falar assim, ó, vamos fazer home office, mas a gente pode criar estações de trabalho nas comunidades para as pessoas não terem que deslocar para o centro da cidade. Por que a gente fica deslocando 6,5 milhões de carro todo dia aqui dentro da cidade? Eu não vejo ninguém indignado porque tem 44 quilômetros de uma rodovia que já gastou mais de 5 bilhões, que é o trecho norte do Rodoanel, que tem 44 quilômetros. Eu sobrevoei aquele trecho de 44 quilômetros, então foi mais de 80, né? 88 quilômetros, que foi 44 indo e voltando. Fiquei indignado com o dinheiro público jogado fora. E a pior parte, eu fui ver o parecer, desde 2023 tem uma empresa que entrou para fazer, nós estamos em 2024, não tem um caminhão lá. Não tem ninguém revoltado com isso. Eu, Pablo Marçal, estou revoltado, porque não termina isso. Não aceito, eu quero despertar essa revolta do povo. Se as pessoas acostumarem com isso, fiquem com os políticos de estimação que vocês têm. Agora, se vocês querem algo diferente, vocês vão ter que entrar nessa sintonia. Essa sintonia da revolta, de ver o lugar mais próspero do hemisfério sul aceitando coisas tão triviais, tão banais, o odor de um esgoto. Nós temos um rio chamado Tietê, que tem 1.000 quilômetros, mas quando passa na cidade de São Paulo, ele é transformado em quê? Em um esgoto. Se você não ficar indignado, eu vou ficar indignado sozinho. A gente tem que se levantar como povo. Esse povo paulistano, que é um povo trabalhador e forte, não pode admitir, gente. Por quê? Eu quero que vocês lembrem disso pro resto da vida de vocês. O rio Tietê é um sintoma. É o caráter dos políticos que governam essa cidade e esse estado. Põe isso na sua cabeça. Enquanto não mudar o caráter dessas pessoas, não vai mudar esse rio.